Muito boa tarde, Peruíbe, começando mais uma edição do Na Mira Informação Verdade. Aliás, uma edição hoje diferente, que eu tenho um convidado especial para bater um papo com a gente, um bate-papo informal, falar sobre a trajetória dele, sobre novidades para a nossa cidade, para a nossa região, enfim. Nosso convidado, ele foi prefeito por 2 vezes na cidade de Registro, em 1997 e 2004. O nosso convidado foi eleito deputado estadual por 2 vezes. Em seguida, ele foi eleito deputado federal, o 9º mais votado no estado de São Paulo, com 227.210 votos, e o 23º mais votado no país. Também foi considerado, no fim do seu primeiro mandato, segundo a revista Isto É, o melhor prefeito do estado de São Paulo. O deputado que veio lá daquela região de Miracatu, Registro e tal, parece ter uma trajetória muito grande, né? O senhor é ambicioso para o tamanho da região, viu, deputado? Hoje eu conto com a presença aqui do querido deputado Samuel Moreira. Deputado, prazer recebê-lo aqui, viu, Prazer deputado? É meu, Cris. Obrigado. Que trajetória o senhor tem, hein? Impressionante. Bom, primeiro, boa tarde a você, a todos os telespectadores. Eu acho que é uma trajetória não ambiciosa e nem tão grande, mas sólida, né? O que a gente procura é fazer uma caminhada sólida. Eu fui prefeito 2 vezes, como você disse, e fui deputado estadual também por 2 mandatos. Pude ser líder da bancada, líder do governo, fui presidente da Assembleia Legislativa também, e agora, como deputado federal, fui licenciado para ser o secretário-chefe da Casa Civil, a convite do governador Geraldo Alckmin. E antes também, como um agente público, engenheiro da Sabesp, fui construindo uma carreira O senhor é engenheiro de trabalho. civil? Engenheiro civil. Deputado, eu quero começar aqui. Eu quero começar a nossa entrevista aqui, primeiramente focando um pouco na sua trajetória como prefeito de Registro, que me parece ser um prefeito que tem uma história muito forte mesmo na região, né? Registro é como se fosse uma capital ali da região do Vale do Ribeira. Todo mundo vai para Registro. E a cidade, eu vejo que é uma cidade muito bem cuidada. Eu estava conversando até com a Thaís, que é de Registro, estava falando que eu sonho ver Peruíbe chegar como está Registro hoje. O prefeito Luiz Maurício assumiu a prefeitura num estado calamitoso aqui. Espero que siga o exemplo do senhor aí e coloque Registro num bom caminho. Como prefeito, né, vamos deixar um pouco a vida parlamentar de lado, mas vamos lembrar do momento que o senhor assumiu a prefeitura. Quais foram as medidas que o senhor adotou num primeiro momento, que colocou Registro no caminho que está hoje? Mesmo, evidentemente, o país passa por um momento de crise, né? Imagino que a região lá também não esteja incólume a isso, mas eu tenho a impressão que o comércio lá anda bem, que a cidade tem autoestima alta mesmo, literalmente falando. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quais foram as dificuldades, os desafios? O senhor tinha oposição lá? Porque todo mundo elogia o senhor lá. Não, olha, mas é exatamente o que você falou. Eu acredito muito aqui em Peruíbe, conheço Peruíbe desde que nasci praticamente. Peruíbe é uma extensão da nossa casa lá no Vale do Ribeira, todo mundo vem a Peruíbe, é a nossa praia. E nós temos muita esperança na nova administração do Luiz Maurício. O que é preciso? Fazer exatamente o que é uma obrigação, se dedicar o tempo todo a ser prefeito. Tem que sair na rua, ouvir as pessoas, falar com as pessoas, sentir os problemas, porque é diferente você ter um problema no papel e um problema que você vai ver lá no local. São coisas diferentes. Então, eu me dediquei muito à prefeitura, muito trabalho, muito empenho. A administração propriamente dita, você tem que administrar as finanças da prefeitura, você não pode gastar mais do que você arrecada, você tem que ter todo um cuidado para não ter compromissos que você não possa cumprir. Então, você tem que fazer uma gestão financeira e administrativa muito forte, ficar em cima das contas, entender que a prefeitura é uma prestadora de serviços públicos. Então você presta serviços desde a hora que o cidadão nasce, porque ele nasce em alguma maternidade,
Mesmo ainda que seja aqui em Itanhaém, ele nasce lá e volta para cá no outro dia. Verdade. Então ele vive o tempo todo aqui, vai precisar do hospital aqui, vai precisar da escola aqui. A cidade é uma extensão da casa dele, então as ruas precisam estar absolutamente limpas, bem cuidadas, é uma prestação de serviços. Então a escola, a saúde, a limpeza urbana, a conservação das estradas vicinais, são prestação de serviços que a prefeitura faz. Desde a iluminação pública, praticamente tudo isso passa pela dinâmica e pelo empenho do prefeito e da prefeitura na prestação de serviços. É como se você tivesse uma loja de prestação de serviços, você troca pneu ou calibra os pneus dos carros. Você tem que fazer isso bem, com eficiência, com competência. Você tem que prestar atenção nisso. O que acontece com a prefeitura? Ela é mais do que isso, porque ela presta vários serviços. Então você tem que estabelecer indicadores para verificar se aquilo está bem feito ou não. Por exemplo, qual é o índice de resolutividade de um posto de saúde? Está atendendo bem? Está acolhendo bem? O senhor trabalhava muito bem com números? O senhor então, tinha tudo muito? Isso, lógico, e até mesmo a limpeza pública, você deve pesquisar as pessoas nos determinados bairros, se a limpeza está boa, se não está boa. A coleta de lixo é uma prestação de serviço, ela é com hora marcada, não é? Você tem como fazer uma série de serviços como uma empresa realmente presta serviço, só que uma empresa pública. Então, administrativamente, as contas têm que estar em ordem, não gastar mais do que arrecada, prestar bons serviços, o tempo todo acompanhar de perto e ter bons projetos para captar recursos, para novos investimentos, para que as coisas aconteçam aqui a mais. Então, nós tivemos boas parcerias aqui e o Luiz Maurício também tem frequentado muito lá o nosso gabinete. O que é importante. Então, ele está sempre levando novas reivindicações, novos projetos para captar recursos. Então você tem que ter também essa estratégia de trazer novos recursos. Então eu acredito que um conjunto aí de coisas que possam ter sido determinantes na administração são basicamente essas. Você ter cuidado com as contas, prestar bons serviços. E é possível, né? Você manter uma cidade mais limpa, em ordem, as pessoas... E aí sim, aquilo que você disse, a autoestima das pessoas aumenta. Porque elas não vivem só dentro de casa, elas vivem na cidade. Então, você pode ir até num lugar mais simples. A pessoa tem uma casa mais simples, mas você vai ver que às vezes é de vermelhão o piso, mas está brilhando. Às vezes a pessoa é simples, não tem um armário para guardar as panelas. Está pendurada na parede, mas está brilhando, né? Porque está sempre limpa a casinha dela, bem as gerida casas. A casa, né? Lógico, mas é evidente que ela quer também que a rua esteja limpa, né? Ela quer que a cidade esteja tão limpa quanto a casa dela, porque você não vive só dentro da sua casa. A cidade é a sua casa. O senhor acha que é importante essa concepção do micro, entender o micro, para aí pensar no macro? Não, você tem que ter esse conceito de que a cidade é uma extensão da sua casa. Você não vive só dentro de casa. Você vive na cidade. Você sai para trabalhar, você sai para estudar. Então a cidade tem que estar tão em ordem quanto a sua casa. Então é esse olhar que tem que ter. E se a cidade está absolutamente em ordem, absolutamente limpa e os serviços funcionando, a autoestima de quem vive ali melhora. Eu vou te dar exemplos. Eu lembro que eu pavimentava algumas ruas e mantinha um sistema de limpeza, de sinalização urbana, deixar em ordem como um bairro de periferia, como o centro da cidade. Normalmente você anda nas cidades, o centro está sinalizado, tem faixa de pedestre. Você vai para os lugares mais distantes, isso não existe. Sistema de limpeza. Quando você mantém isso na cidade inteira, mesmo nos lugares mais distantes do centro, o que acontece? O cidadão faz a calçada dele, ele pinta o muro dele. Ele mesmo começa a cuidar e a dar uma dinâmica diferente para a cidade. Perfeito. Porque eu lembro, por exemplo, de amigos nossos que tinham lojas de tinta. Com esse sistema de serviço que nós implantamos lá, de manter a cidade absolutamente limpa, inclusive nos lugares mais distantes, e pavimentando ruas, recapeando, tapando os buracos, ele percebeu que ele vendia mais tinta porque as pessoas realmente pintavam suas casas, elas achavam que a cidade estava melhor, não tinha mato em lugar nenhum, era tudo sempre muito cortadinho, tudo muito limpinho. Então as pessoas também foram investindo mais nas suas casas. Faziam as calçadas, que às vezes estavam de barro, no barro, eles pintavam o muro, pintavam a casa, a autoestima vai aumentando, a pessoa vai se fixando, ali é a cidade dela, ali é o lugar que ela gosta. Então eu recebi às vezes
algumas referências de pessoas que caminhavam por cidades, chegavam em registro e observavam que estava diferente. Porque a gente teve um olhar simples, que é fazer com que a cidade esteja absolutamente em ordem, prestando serviços adequados. E isso acabou virando um efeito onda, né? Porque até hoje a cidade ela é bem cuidada, né? Porque você vai passando também um formato, né? Um padrão que as pessoas não querem que caia. Depois o próprio cidadão não quer que caia. O próprio cidadão fica exigente, né? Exatamente. Eu, quando entrei na prefeitura, isso faz muito tempo, faz 20 anos, 97. Estava até colorido o cabelo. Então, 97. Então, muitos anos. Mas eu lembro, tinha um posto de saúde num bairro e uma unidade básica no centro da cidade. Então, nós conseguimos, no decorrer do tempo, implantar mais 11 postos de saúde com o programa Saúde da Família. Então, as pessoas começaram a ter um sistema de saúde com agentes de saúde, com médico mais perto de casa e com boa resolutividade. Por quê? Porque nós conversávamos com os enfermeiros, conversávamos com o médico, pedíamos ajuda, né? Você tem que ter humildade para pedir com que a equipe, porque sempre há problema de dificuldade salarial, que aumento, tem dificuldade, isso existe em todo lugar, né? Agora, quando você chama as pessoas para ajudar, para acolher melhor, para fazer um acolhimento, um enfermeiro, um médico, como se estivesse acolhendo uma pessoa da sua família, né? Quando você sensibiliza e traz as pessoas para te ajudarem, a cidade vai ficando melhor, as pessoas vão ajudando mais, você vai tendo mais resolutividade. Então, é uma construção coletiva, né, de valorizar o lugar que você mora. Não é fácil, a gente falando assim parece que é tudo muito fácil, não é. Existem mil problemas, as pessoas também, não é fácil lidar com pessoas, mas é possível, né? É possível. E eu acredito que Piruíbe é uma joia, né? Piruíbe é uma cidade maravilhosa. Pela experiência que o senhor tem como gestor público, né? E analisando a nossa cidade, é uma cidade que tem um potencial gigantesco, né, deputado? Enorme. Piruíbe é uma cidade maravilhosa. Eu conheço bem, conheço inclusive os lugares mais distantes do centro, conheço bairros, conheço bem e tenho muita confiança também na administração do Luiz Maurício, porque eu acho que ele está muito empenhado, ele é jovem com experiência. Eu, quando fui prefeito com 33 anos. Então foi interessante, porque eu já tinha uma certa experiência na administração pública por conta da Sabesp. Eu entrei como engenheiro, eu fui tendo uma certa experiência ali como gerente, depois fui chefe do departamento técnico de toda a região. Isso tudo foi me levando a uma certa experiência que foi fundamental. Então eu acho que o Luiz Maurício também tem experiência, já foi vereador, vive na cidade há muito tempo e juventude, né, para enfrentar os desafios. Quando você alia juventude e experiência, eu acho que fica mais fácil. Então eu também boto muita fé aqui nesse novo caminho aqui para Piruíbe. Deputado, segundo a própria revista Isto É e a Folha de São Paulo, em uma reportagem em janeiro de 2001, no seu primeiro mandato, em janeiro de 2003, no seu primeiro mandato, o senhor conseguiu números assustadores 2 anos depois no aumento da empregabilidade. O senhor pegou a cidade com baixo poder de empregabilidade e já no fim do primeiro mandato tinha gerado uma série de situações em que fomentava a empregabilidade. Até o senhor falou a respeito de cuidar da cidade, de cuidar da casa. Aí o próprio vendedor de tinta muitas vezes vendia mais tinta, evidentemente se aumenta. É tudo é tudo interligado, né? Terminou o primeiro mandato, o senhor conseguiu um aumento na empregabilidade na cidade de Registro. Logo no meio do seu segundo mandato, o senhor também conseguiu números assim assustadores, se a gente for falar aqui é números, né, do aumento da empregabilidade. Hoje, a cidade de Piruíbe sofre com essa questão da empregabilidade. O Luiz Maurício criou até uma secretaria muito focada no desenvolvimento da empregabilidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Quando o senhor chegou, assumiu a prefeitura, como que foi o planejamento para gerar empregos na cidade de Registro? Olha, o emprego tem que ser a grande prioridade de todos nós hoje. Eu tive uma circunstância diferente dos dias de hoje. O país hoje passa por uma recessão enorme. E emprego é um conjunto de fatores, não é só o prefeito. O prefeito é uma ferramenta importante, mas é fruto também de uma política macroeconômica brasileira, que depende de uma ação especialmente do governo federal. Nós, lamentavelmente, de 2015 a 2017, em 2 anos,
Saímos de 5 milhões de desempregados no Brasil para 14 milhões. É um desastre imensurável, assim, difícil. E eu, na minha época, evidentemente, vivia uma realidade diferente. Não tinha grande empregabilidade, mas era uma realidade diferente. E eu pude, obviamente, com alguns investimentos, que nem nós fizemos um esforço grande, eu participei ativamente de todos os movimentos para a duplicação da BR. E eu entrei no período em que a duplicação, a gente batalhou bastante, todo mundo da região, uma luta de 40 anos, pode ter gerado empregos? Também. As obras de infraestrutura, porque o que gera emprego hoje é infraestrutura. Tem duas coisas que geram muito emprego: infraestrutura e o sistema de saúde. Quando eu falei para você que eu montei 11 postos de saúde, cada posto de saúde desse tinham 6 agentes comunitários, 2 enfermeiros, 1 médico. Você pode botar aí 10, 12 pessoas, você já está falando de 100 empregos. Vai movimentando. Você está falando de 100 empregos que você vai criando de bom nível. Então, são várias ações que foram gerando empregos. A minha cidade, por exemplo, quando eu fui prefeito, tinha 35 quilômetros de ruas pavimentadas. E tinha 130 quilômetros de ruas no total. Então, tinha quase 100 quilômetros sem pavimentar. Então, nós fizemos um programa, pavimentamos 80 quilômetros em 8 anos. 80 quilômetros. Quase deixamos a cidade 100% pavimentada. Tudo isso gera emprego. Fizemos construções assim importantes na área de saneamento, na área de infraestrutura. Tudo isso gerou oportunidade e empregos. E os recursos para essas eram obras? Outras épocas. Eu fiz um ajuste fiscal muito forte. Era próprio do município? Eu fiz um ajuste. Eu tive uma boa capacidade de investimento com recurso próprio, porque eu fiz um grande ajuste também. E não pode ter desperdício. Eu entrei num período em que o Plano Real estava no começo. O Plano Real foi em 94. Então, o Plano Real foi em 94 e eu fui prefeito em 1º de janeiro de 97. O Plano Real tinha criado um novo hábito. Então, a moeda era muito estável, como é hoje, inflação baixa. 1 a 1 então, com o dólar, você conseguia calcular os seus recursos, né? Então, cada corte que você fazia de energia elétrica, você cuidava bem de um sistema, porque você tem que cuidar de tudo. Eu tinha um sistema de gerenciamento que eu sabia quanto se gastava em cada secretaria, em cada unidade de água, de energia, de telefone. Cada R$500 que você economizava, você sabia que esses R$500 te dava R$6.000 no ano. E que multiplicado por 4 anos de mandato te dava 24 mil. O senhor tinha esse planejamento, então? Eu sabia exatamente de onde ir buscando os recursos. E, evidentemente, também com grandes parcerias. Governo federal, com o governo do estado. Eu ia atrás de investimentos, alguns financiamentos que eu passei a ter capacidade de pagar com bons projetos. Então, realmente foi uma... a gente não pode falar da gente mesmo. Eu acho que não deve, mas foi bem sucedida e foi bem reconhecida, porque eu fui reeleito com 80% dos votos, 81% dos votos. Então, foi uma grande reeleição. Mas o emprego é fundamental. E emprego realmente precisa de estimular bastante aqui o turismo. Com o dólar mais alto, o dólar hoje está cerca de 3,30. Na minha época, o dólar estava 1 para 1. 1 para 1. Era muito difícil. Mas agora, como as pessoas viajam menos para o exterior, elas viajam mais dentro do Brasil. Esse é o momento. Então tem que aproveitar o turismo, tem que capacitar o máximo possível as pessoas para receber o turista. Isso aí é muito importante, isso atrai o turista, ele ser bem recebido em qualquer lugar do município. Então, capacitação é muito importante, desde da pessoa que serve a pizza, que serve o guaraná no restaurante, no bar, até o vendedor da loja, até o recepcionista do hotel, da pousada. Tem que criar um estímulo para receber melhor do que as outras cidades. Se você conseguir isso, você vai estar atraindo mais o turista para a sua cidade. Então, a questão do emprego é um desafio enorme. Agora, depende muito da macroeconomia. Infelizmente... O momento hoje é ruim. Nós tivemos um governo que, infelizmente, de 2014 para cá, gastou mais do que arrecadava. E começou exatamente em 2014, que nós deixamos de ter superávit e passamos a ter déficit. Em 2014 foi 35 bi, em 2015 o Brasil gastou 120 bi a mais, em 2016 170 bi a mais e agora, esse ano, estão prevendo que vai se gastar 139 bi a mais. É muito dinheiro, o Brasil está gastando muito mais do que arrecada. E com isso, parou de pagar a dívida, porque antes tinha o superávit primário, esse superávit era para pagar a dívida, juros da dívida. Agora a nossa dívida está aumentando,
A dívida aumentando, os credores do Brasil veem uma situação de risco maior, demoram para diminuir os juros, porque eles cobram juros maior para emprestar, porque o risco do Brasil quebrar é maior. Para tentar... O Brasil está aumentando muito a sua dívida, porque está gastando mais do que arrecada, se endividando, e isso faz com que você tenha menos crédito, porque juros altos, menos crédito. Ninguém compra no crediário com juros altos. Né? Se os juros é muito alto no Brasil, as pessoas não financiam mais, e quem tem dinheiro para investir deixa no banco, porque os juros é maior, ele prefere deixar o dinheiro parado rendendo do que investir numa atividade econômica. E isso está dificultando muito a situação do país. Por isso precisa ter um ajuste fiscal para valer. Não pode nenhuma instituição, isso é um conceito básico. Uma das coisas que eu acredito que na minha gestão foi bem sucedida, voltando aqui um pouco, foi que realmente não havia hipótese de se gastar mais do que arrecadava. E se eu pudesse, eu ainda gerava algum recurso sempre para investir em alguma coisa e gerar oportunidade e mais emprego. Porque é fácil gastar. E tudo é de interesse público. As prioridades todas têm interesse público. Agora, você precisa definir claramente as prioridades, porque tudo não dá para fazer. Mentira que vai se fazer tudo. Ah, vai fazer tudo não. Tem que escolher bem, fazer bem feito e, obviamente, não gastar mais do que se arrecada. Isso é que está quebrando o Brasil, que quebram as cidades. E olha, qualquer obra é importante. Você vai vai construir uma pista de skate, vai gerar algum emprego, Verdade. Vai gerar oportunidade para alguém. Né? Vai aquecer a economia. É importante essa atividade. Você ter capacidade de investimento, se você não tiver investimento, você não gera oportunidade de emprego. Então, tem alguns fatores que são muito importantes. Você ter capacidade de investimento, bons projetos, atrair projetos que vão gerar, atrair recursos que vão gerar oportunidade e você capacitar as pessoas para se diferenciar de outros lugares. Eu vou te dar um exemplo, saindo um pouco da linha de emprego, mas o que diferencia as cidades? A força do seu povo diferencia. Por exemplo, entidades sociais. Cidades que têm mais gente dispostas a participar de uma entidade social, discutindo a vida da cidade. Sair de casa de graça, sem ganhar nada, para participar de uma diretoria de uma entidade social, seja de uma PAI, seja de um lar dos idosos, seja... Quanto mais gente você tem na cidade, mais você estimula isso, a cidade fica melhor que as outras. Você tem mais gente contribuindo. Então, se você tiver condições realmente de trazer os trabalhadores da área do turismo para atender melhor, para se qualificar mais, fazer com que o empresariado aqui tenha essa consciência, ajude. Um planejamento em conjunto. Você vai ter uma cidade diferente, ela vai ser melhor que a outra cidade, que a outra você vai atrair, as pessoas vão elogiar mais, a autoestima vai melhorar. Então são fatores que podem melhorar a questão do emprego. Perfeito. E recursos. Trazer mais recursos para a cidade. Isso é fundamental. Tá certo. Deputado, nós vamos para um rápido intervalinho e... Eu percebi que o senhor ficou meio assim de falar da trajetória como prefeito, mas é importante que fugimos um pouco do lugar comum das entrevistas que o senhor faz, justamente para trazer essa experiência para pensarmos aqui a cidade. O pessoal de casa me conhece muito bem, sabe que aqui a gente costuma não aliviar. A gente, quando precisa pegar no pé, a gente pega. E quando precisa mostrar quem faz o trabalho, a gente faz. Quando nós fomos pesquisar a respeito do senhor lá na região de Registro, é justamente porque o senhor tem voto na cidade, o senhor tem uma visão, uma participação ativa aqui na cidade, e vai chegando esse período de campanha eleitoral, vem muitos daqueles deputados que têm voto aqui pra caramba, mas não tem uma atividade aqui, não tem esse feedback de trocar esse conhecimento aqui. É interessante discutir a política a nível local, nossa, aqui, a nível regional e a nível nacional, como o senhor falou. Eu vou deixar uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco, que é o seguinte. Primeiramente, nós passamos por um momento de caos político, né? Evidentemente, o governo do PT causou uma série de problemas, mas teve um começo promissor com o presidente Lula, foi avançando, o país foi crescendo, o brasileiro aumentou o poder de compra, mas em algum momento isso se perdeu. E o país chegou onde chegou, com toda essa instabilidade. A primeira coisa, quero que o senhor, com a experiência do senhor, inclusive com o mandato durante esses períodos, me dissesse onde foi que o governo do PT errou. E a segunda pergunta, até pensando na esperança que o povo hoje está preocupado.
O senhor imagina que 2018 é um momento que, de fato, vai dar uma limpa nisso daí e nós vamos ter uma perspectiva de um futuro melhor? Essa é a pergunta que eu deixo para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já com o Na Mira Informação Verdade.